Salve, salve pessoas, tudo bem com vocês? Eu vim aqui na natureza gravar mais um vídeo trazendo um assunto realmente importante, um assunto assim muito dividido entre pessoas que acreditam, entre pessoas que acham que isso faz sentido, entre pessoas que vivem isso muito facilmente e entre pessoas que não acham fácil falar sobre o assunto, pessoas que não gostam muito desse assunto ou pessoas que simplesmente acham difícil de entender, acham difícil de achar sentido nisso, acham difícil de trazer isso para a prática. E muitas pessoas pedem, né? Existe vida após a morte? Muitas pessoas pedem, existe ou não a energia? Muitas pessoas pedem, existe um plano espiritual, existe um mundo espiritual, existe um sentido espiritual para a vida? Por que nós praticamos meditação? Por que nós praticamos autoconhecimento? Por que nós praticamos desapego? Por que nós fazemos tudo isso, afinal? Existe um sentido espiritual ou não? E a resposta, ela é sim. Nós praticamos a meditação, o autoconhecimento, justamente para a gente conseguir atingir um propósito que é muito espiritual, que é o propósito de transcender a nós mesmos, né? Nos conhecer além desse corpo de carne, né? Que é emprestado, né? Não somos nem nós que criamos esse corpo, ele veio emprestado e ele vai ficar aqui, né? Ele vai morrer, ele vai acabar. Conhecer a nossa verdadeira natureza, além desse ego, dessa identidade que também é emprestada, né? Que é um personagem que o mundo cria e nos dá, é um personagem que a nossa família nos dá, é um personagem que a cultura, que as ideologias nos dá, que não é a nossa verdadeira natureza. Buda falava sobre isso, sobre a verdadeira natureza de Buda que há em cada um de nós, mas nós vamos colocando entulhos em cima desse Buda, nós vamos colocando o nosso nome, né, a nossa religião, a nossa cultura, as nossas ideologias, o nosso partido político, os nossos gostos, os nossos desgostos, os nossos medos. Nós vamos enchendo esse Buda interior de um monte de coisas até que nós esquecemos desse Buda. Quando nós esquecemos desse Buda, nós acreditamos que nós somos esse personagem criado, esquecemos desse Buda interior, dessa natureza real que é a nossa essência, que é puramente espiritual. Então o propósito, tudo que eu falo aqui no canal, ele é um propósito 100% espiritual, mas eu não preciso ficar falando que ele é um propósito espiritual, porque quando se fala nisso, muitas pessoas ligam isso à religião, ou ligam isso a uma coisa metafísica, quando não é. É uma coisa, acima de tudo, científica, que você pode comprovar na sua vida, na prática. Você pode olhar para essas práticas, a meditação, o desapego, o autoconhecimento que eu trago aqui nos vídeos, e você pode tirar grandes comprovações através desse autoconhecimento na sua vida, né? Por exemplo, quando eu faço vídeos falando sobre o desapego da mente, né? A desidentificação com a mente. Se você vir aqui no vídeo, você assistir o vídeo, você pensar, mas isso é só mais uma filosofia, não serve para mim. Se você fizer isso, realmente você não vai ter resultados. Mas se você praticar a meditação, a desidentificação da mente, né? Praticando diariamente o ato de observar a mente sem se envolver com os pensamentos, você vai ver que dia a dia você vai começar a ter experiências de momentos de silêncio, de beatitude, de paz interior, onde o pensamento para, a mente buga, a mente para de funcionar. E é nesses momentos que você encontra essa natureza búdica. Porque a única coisa que impede você de encontrar as respostas espirituais é o pensamento, é o seu apego à mente, é o seu intelecto, né? As pessoas dizem, a gente não consegue encontrar a Deus através do nosso intelecto, porque ele é muito limitado. É exatamente isso, a gente não consegue encontrar a nossa verdadeira natureza espiritual através do intelecto. Então eu resumo todas essas questões, esses dilemas, essas dúvidas espirituais na pergunta: existe ou não vida espiritual? Existe ou não um plano espiritual? Se você praticar profundamente a meditação em cima dessa questão, você vai saber a resposta dela. E a resposta é que sim, existe vida espiritual. Isso porque o que faz nós deixarmos de acreditar numa vida espiritual é a nossa identificação com esse corpo, é a nossa identificação com essa mente, com esse protagonista, esse personagem. A nossa identificação e nosso apego com esse sujeito que teve um início e terá um fim.
Mas se você meditar profundamente a respeito desse sujeito, você verá que a natureza desse sujeito não tem nenhum começo e nenhum fim. A natureza desse sujeito, ela é um plano de fundo no qual esse sujeito existe. Quando você nasceu, você não tinha consciência de que você era um sujeito, de que você era um eu, de que você era um indivíduo. Aí você foi crescendo, se desenvolvendo. Lá na sua infância, você recebeu um nome, você começou a receber cuidados, você começou a entender que você tinha um pai, que você tinha uma mãe, você começou a desenvolver uma relação com os objetos do mundo, né? Ah, isso é um brinquedo, ah, isso é uma comida, ah, esse é meu pai, essa é minha mãe, né? Essa pessoa eu não conheço. Então você vai desenvolvendo um senso do que é o mundo e de quem é você. Um senso de eu separado do mundo. E você começa a acreditar nesse eu, porque, afinal de contas, você não tem nenhuma autoconsciência de si. Você é simplesmente um universo ali, totalmente presente, sem uma consciência de si. E as pessoas te jogam numa consciência de si, elas te dizem que você é um eu, que você é um ego, você acredita nisso. E você perde a sua natureza búdica quando você acredita nesse eu. E todos os dilemas e sofrimentos surgem, porque é a partir desse eu que todos os problemas surgem. Né? A competitividade, o medo, todos os dilemas da vida humana, né? A necessidade por ser aceito, por ser aprovado, por ser elogiado, o medo de todos os dilemas, transtornos, todo o problema do ser humano surge nisso. Esse problema do eu, do ego, né? Que Freud falava disso. Esse ego que é insaciável, que sempre quer mais. Então, quando você medita profundamente a respeito desse eu, observando esse eu por completo, observando esse eu, o que é o eu, você chega na resposta de que o eu, ele é somente um pensamento, ele é somente uma construção mental que você sustenta de uma forma tão forte na sua cabeça, na sua mente, que você acorda pensando eu e você vai dormir pensando eu. Você nunca larga esse eu. Esse eu comanda você. Você está tão identificado e enraizado nesse eu Christian, né? Usando o meu exemplo, que você não consegue ir além desse eu. Quando você para e você medita observando profundamente esse eu, você verá que esse eu é uma construção. E aqui está o checkmate do negócio. Se você percebe que o eu é uma construção, quem é esse que percebe o eu? Quem é esse que percebe a construção? Se o eu está na sua frente e você observa esse eu construído, esse nome, esse sujeito, essa forma, esse gosto, esses desgostos, essas conquistas, esse diploma, esse partido político, se você observa esse eu, quer dizer que você não é esse eu, porque esse eu, esse emaranhado de ideias, ele é observado. Então, quem é esse que observa o eu? Essa coisa, essa natureza que observa o eu, pode ela ser um eu? Se toda a ideia de eu é uma construção que é observada? Pode-se dar um nome a essa observação pura? Pode-se dar uma característica para esse plano de fundo aonde o eu existe, aonde o nome, o corpo existe, aonde a mente e o sujeito existem? É aí que você encontra a resposta para a pergunta: existe vida espiritual? É por isso que eu convido você a praticar meditação. E as pessoas não querem praticar meditação, as pessoas querem as coisas prontas, as pessoas sofrem por isso. As respostas estão todas dentro de você. Você não precisa de uma religião para encontrar todas as respostas. Você não precisa de uma filosofia. Você precisa de consciência. Quando você toma consciência, você sai da inconsciência. É a inconsciência que gera todas as suas dúvidas. Torne-se consciente desse eu, desse meu e desse outro. O que são essas ideias de eu, meu e outro?
Quem que sustenta elas? Para quem existe a vida e a morte? Quem é que nasceu? E quem é que vai morrer? Esse sujeito. Mas esse sujeito, ele é plenamente observado. O corpo existe para mim. O seu corpo existe para você. Mas ele não é você. Porque ele existe para você, né? Em sono profundo, quando a sua mente, que fica diariamente falando eu, quando a sua mente adormece profundamente, o seu corpo também deixa de existir. Naquele momento, não existe nem sujeito nem corpo, mas existe pura consciência. Lá no âmago, Buda interior. Esse corpo, ele existe para você. Ele existe em você. A sua mente, os seus pensamentos, elas existem em você. É você quem sustenta elas. É você quem cria elas. Então você não é elas. Então você não é a mente. Então você não é o corpo. E é o corpo, e é a mente, e é esse sujeito que tem um início no nascimento e que terá um fim na morte. Mas você, esse plano de fundo no qual o corpo existe e depois não vai mais existir, esse plano de fundo que é você, que é pura consciência, ele continua existindo. E aqui está a resposta para a pergunta: existe vida espiritual? Existe. Você é a vida espiritual. Mas é a sua identificação e inconsciência que faz você acreditar que não existe vida espiritual, que não existe mundo espiritual. Algumas religiões dão o nome de espírito para isso. Outras religiões dão o nome de alma para isso, de Deus para isso, de Buda interior para isso. Mas essas características não falam a verdade porque elas são palavras, são sons que nós interpretamos, que nós damos um significado. Mas você não pode dar um significado a essa realidade última, a esse plano de fundo de pura consciência. Porque ali não há nenhuma mente, porque ali não há nenhum corpo. Ali há a realidade, tal como ela é, onipresente. A mesma vida pulsando em mim, pulsa em você, que pulsa nessas árvores, que pulsa na grama aqui no chão, que pulsa em tudo, no ar, em todos os átomos. É uma coisa só. Mas é o jogo de Maia, é o jogo das ilusões, né? Que é esse mundo material, que alguns chamam de Matrix. É esse jogo de ilusão que faz a gente perder a consciência disso. Porque a gente começa a ter a consciência de um eu. E esse eu é a prisão original. É a partir desse eu que a gente se esquece de tudo. E aí começam todas as dúvidas e dilemas. A questão da vida após a morte é totalmente respondida quando você atinge um autoconhecimento profundo e se percebe como uma pura consciência. Quando você se desapega do corpo, quando você entende a sua mente, como ela se identifica com um eu, a questão da vida e da morte, ela é transcendida. Você não tem mais medo da morte, nem medo da vida. A questão de existem espíritos, existem seres vivendo em outra dimensão, isso também é transcendido. O universo é cheio de vida. O universo, ele é uma vida só. Unidade total, não existem dois sujeitos, é um sujeito só. Nem é nenhum sujeito, é Deus se expressando através de todas as formas, através de todos os seres. Mas é a nossa mente que cria uma ideia de eu e outro. Quando a mente é transcendida, você encontra essa vida infinita em todas as dimensões. Você acessa todas as dimensões ao mesmo tempo, porque você transcende todo o jogo de ilusões. E esse é o convite que eu faço para você, né? Você pratique meditação. Nenhuma prática rigorosa, árdua, cansada, que exige um esforço. Meditação é simplesmente tomar consciência. Tomar consciência. E por último, porque eu já enrolei pra caralho esse vídeo aqui. O vídeo é para dar 5 minutos, deve estar dando uns 15 minutos. Se você for capaz de amar profundamente, amar, simplesmente amar, 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 servir, amar,
né? Amor. Se você for capaz de amar profundamente, você não precisa de meditação. Você não precisa de nenhum autoconhecimento. Porque o próprio amor te trará todas as respostas. Porque o amor é descorporificação de si. O amor é a desidentificação de si. Quando você ama profundamente, você esquece de si. Nisso você encontra todas as respostas. E é isso.